Se você quer ver Jair Messias Bolsonaro na cadeia, então compartilhe esse vídeo. E de fato, o Ronaldo Caiado, numa entrevista recente, citou o exemplo do Juscelino, e muitos têm feito isso. Então, Gabi, Chico, Rodrigo, vamos aceitar o exemplo. Houve 2 tentativas de golpe fracassadas contra o Juscelino. Na primeira tentativa de golpe, o próprio Juscelino anistiou o líder do golpe. O que fez o líder do golpe, depois de ser anistiado, tentou um segundo golpe. Foi um dos líderes do segundo golpe contra o Juscelino, junto com o então capitão Burnier da Aeronáutica. Nesse segundo golpe, no final do governo do Juscelino, passou o governo para o Jânio Quadros, o Juscelino já não podia anistiar. O Jânio Quadros anistiou o capitão Burnier da Aeronáutica. Ele voltou para o Brasil. Gabi foi um dos artífices do golpe da ditadura militar de 1 de abril de 1964. Não apenas. O capitão Burnier, como pôde seguir a sua carreira, chegou a ser brigadeiro, o posto máximo da Aeronáutica. Você sabe quem foi o brigadeiro Burnier, Gabi? Um dos principais e mais abjetos torturadores da ditadura militar. Foi o homem que principiou a torturar o ex-deputado Rubens Paiva, o levou à morte sob tortura e ocultou o seu cadáver. O brigadeiro Burnier foi responsável por transformar as instalações da Aeronáutica num dos mais terríveis. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, anunciou luz de graça para 60 milhões de pessoas. Antes, vamos explicar essa medida. Quem trouxe essas informações detalhadas hoje no G1 foi a repórter do G1, a Laís Carregosa, que acompanha esse assunto, e vai funcionar da seguinte forma: a tarifa social, aquela conta de luz mais barata, será ampliada para 60 milhões de brasileiros. Nesse grupo de 60 milhões, 16 milhões, essa é a previsão do Ministério de Minas e Energia, 16 milhões vão ter gratuidade total, 100% de desconto, não vão pagar nada na conta de luz. E os outros 44 milhões vão ter um desconto substantivo nessa conta de luz. Para quem que vai valer isso? Para aquelas famílias de baixa renda que estão inscritas no CadÚnico e que têm uma renda familiar mensal per capita, na verdade uma renda per capita de até meio salário mínimo, e são famílias que consomem até 80 kWh por mês. Essas vão ter gratuidade. Quem consumir, famílias de baixa renda que consumirem mais de 80 kW por mês, elas vão pagar a diferença. Então, se a família consumir 90, ela vai pagar 10 kW, ou seja, vai pagar uma conta bem mais barata. É uma mudança significativa em relação à tarifa social de hoje. Hoje, indígenas e quilombolas têm 100% de desconto, e famílias de baixa renda têm um desconto que vai até 65% para quem consome no máximo 50 kWh por mês. Quanto é que vai custar isso, Sadi? 4 bilhões e 500 milhões de reais. Isso vai ser custeado com uma reestruturação dentro do próprio setor elétrico, medidas de compensação dentro do setor elétrico. Não é dinheiro do orçamento e nem de nenhum tipo de fundo, inclusive do fundo social. Então, os brasileiros devem pagar uma conta um pouco mais cara, vai aumentar 1,4%, um pequeno aumento, e também vai ter corte de subsídios, entre outras medidas, para geradores de outras fontes de energia, por exemplo, energia eólica e energia solar. Essas fontes têm subsídio, esses subsídios seriam cortados. Eu pensava, aqui tem, mas a Lava Jato não vai ter. Ele diz que decidiu invadir a conta de Deltan Dallagnol, então chefe da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, depois de assistir a uma palestra do procurador. Ele apresentou aquele pacote, aquelas 10 medidas na anticorrupção, e eu acabei criando esse interesse. Quando eu vi o nome dele, eu queria ter acesso à conta dele e ver quem estava cometendo crimes. Eu pensei, eu vou ver lá a investigação do Rio de Janeiro do Temer, eu vou ver investigações de outros empresários e políticos, mas quando eu tive acesso, eu acabei me decepcionando, que eu vi que o crime estava sendo cometido entre eles. O hacker Walter Delgatti Neto garante ter lido mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que, segundo ele, indicavam que os dois tinham interesse no ex-presidente Lula. O foco era o Lula, mas os empresários também e outros políticos ou diretores da Petrobras, que eles mantinham preso até a pessoa falar. E, exemplo, o Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro, eles falavam, se ele fizer a delação e não falar do Lula, não será aceito. Tinha conversa assim.
No começo, eles tinham medo de investigar o Lula. Depois que eles foram também se empolgando com isso, e o mais interessado no caso Lula era o Moro. Não tenho coisa, mas acredito que para tentar assumir um cargo. E você tinha algum interesse político em divulgar ou em fazer no uma começo não, mas quando eu vi o que fizeram com o ex-presidente Lula, que eu vi que era uma justiça e entendi que ele estava preso, como eu fiquei preso em Araraquara, eu pensei, exemplo, o fato que o prendeu não existe. Foi a mesma coisa que fizeram comigo. Idosos, donas de casa, mães de criança, por crimes que não cometeram. Eu vou citar um caso, o caso da Gensimara, que no dia 8/1, junto de um policial, ajudou a levar uma pessoa que estava passando mal para dentro do palácio. O palácio foi cercado, ela foi presa. Está há 2 anos na cadeia, já perdeu mais de 20 quilos, já com crise de tentativa de suicídio. Até onde isso vai? A minha pergunta é, até onde o Supremo Tribunal Federal vai bancar os crimes de Alexandre de Moraes? Até quando o Supremo Tribunal Federal vai se omitir e vai ser corporativo com as aberrações desse cara, que está jogando a reputação do STF na lama, transformando o STF no Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata? Que vergonha, minha gente! Que vergonha! Gente do povo brasileiro presa. Gente que não cometeu crime, uma farsa de pseudo-golpe que não tem prova nenhuma. Nem com pedra na mão essas pessoas foram presas. Até onde o Senado, grande parte dos senadores vão ficar omissos e não vão dar um impeachment a esse cara? Até quando grande parte da imprensa, com exceções, vai só dar notícia e não vai questionar os crimes desse ditador? No mesmo dia no Brasil, um traficante internacional é liberado com tornozeleira. Lula manda um avião da FAB para trazer uma corrupta, uma vagabunda ladra com 15 anos de cadeia lá na Justiça do Peru, e ele dá asilo político no Brasil. Que país é esse? Senhores deputados, mostrem a independência do poder legislativo, aprovem a anistia humanitária, dê uma resposta a esse ditador criminoso. É uma afronta à democracia no Brasil o que Alexandre de Moraes tem feito. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.